Olá, boa tarde para quem está no Brasil, né? Boa noite para quem está aqui em Portugal e na Europa. Eu estou aqui hoje porque nós vamos conversar com a autora Regina Moraes, do livro 32 Tipos de Inteligência. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre o livro. O livro fala sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal e como a gente usa o autoconhecimento para se desenvolver e como isso é aplicado no inconsciente coletivo. A Regina, ela é professora universitária, autora de vários livros. Esse livro já foi lançado no Brasil há um tempo atrás. A Regina entrou aqui, vou chamar ela. E agora ela relançou, ela atualizou o livro, né? E relançou com a gente aqui em Portugal. Então, oi Regina, Oi, tudo bom? tudo bem? Boa tarde aí, né? Aqui já é boa É noite. verdade. Tá Como é que você conseguindo? tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E você? Tudo bem. Apesar das distâncias, estamos compartilhando as mesmas histórias, né? Isso. Não é verdade? A gente continua junto apesar da distância, né? Dá para É manter verdade. a convivência. É verdade. Então, eu já Muito falei bem. um pouquinho aqui para as pessoas sobre vocês, sobre o livro, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre você, o que você faz, para quem não te conhece, passar a conhecer. Uhum. Bom, eu sou professora, sou graduada em Direito, tenho mestrado em Ciência da Informação, doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação, tenho um pós-doutorado em Ciência da Informação e um em Serviço Social, que eu, enfim, achei importante olhar pelo ângulo das comunidades, né, do que eu poderia contribuir em termos de educação para o povo em geral, né? Uhum, Não ficar só guardada dentro das academias. Então, eu também tenho um trajeto assim por empresas, né? Eu trabalhei na IBM, trabalhei no Serpa, trabalhei no IBGE. No IBGE eu fui subgerente de tecnologias. Então eu tenho assim uma jornada bem centrada em termos assim, tecnológicos, metodológicos, organizacionais. E em uhum. termos de educação, eu sou professora há 25 anos, Uhum. com uma jornada através da qual eu passei, inclusive, por crianças e jovens encarcerados. Então, é uma Nossa, que experiência interessante. assim, que foi muito importante para mim como pessoa, né, para eu me Uhum. desenvolver. E é isso, quer dizer, eu continuo dando aula, amo o que eu faço, aprendo todo dia com os meus alunos, né, e Uhum. espero contribuir para dar a eles muitas das descobertas que eu fiz em Uhum. termos de vida. Poder Isso. compartilhar um pouco, É né? compartilhar com eles. Uhum. Isso. E como começou essa sua jornada na escrita? Como que você começou a escrever? Quando? Olha, eu comecei a escrever muito cedo. Assim, com 11 anos, 12 anos, eu já gostava de escrever poesia e contos. Então, Uhum. sempre fui, assim, desde garota, uma criança muito que gostava de literatura, né? E pude, assim, muito cedo escrever, porque tive a oportunidade, embora sempre cursasse a escola pública, naquela época que eu me formei na escola pública, era uma escola muito boa. E hoje também. Hoje eu posso afirmar a você, eu sou professora do mestrado na Unicarioca também. A Uhum. escola pública possui excelentes professores. Pessoas Sim. que realmente, quando entram em sala de aula, eles se entregam. E eu vejo esses professores ali estudando, pesquisando. Então, me sinto assim bastante prestigiada, porque ao dar aula eu percebo o eco. Eu falo e eles respondem.
com as suas experiências, suas expectativas, né? Uhum. Então, assim, eu comecei cedo escrevendo, mas a literatura para mim foi algo muito importante para me formar como pessoa. Mas eu gostava também muito de física. Tanto que quando eu fui fazer direito, fiquei em dúvida se eu fazia física ou direito. Nossa! Eu amo física, eu adoro. Eu era uma menina que, se eu não estivesse lendo, você podia me olhar assim, eu devia estar estudando ou matemática, resolvendo algum teorema, ou estudando física. Eu gosto muito da física e da matemática. É difícil uma E pessoa que gosta da gosto área também de da letras, né? literatura. E Então, a também minha da jornada matemática. pela literatura começou cedo. Uhum. Assim, se você me perguntar por quê, eu não sei te dizer. Eu acho que era uma necessidade de me expressar. Eu acho que era isso. E qual foi o seu primeiro livro? Quando que você lançou? Olha, o meu primeiro livro eu lancei em 1992, mas eu comecei a escrever esse livro em 1990, 1989, né? Uhum. Era um livro assim, uma necessidade muito grande de iniciar uma jornada pela espiritualidade, porque a ciência, para mim, sempre foi muito importante. Então, não foi à toa que eu me graduei em Direito e depois eu fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e continuo estudando até hoje. Estudar, para mim, é algo importantíssimo. Uhum. Pesquisar, né? E assim, então, essa jornada minha, ela começou cedo, né? E me trouxe assim muitas boas respostas, porque a ciência me botou o pé no chão, mas a espiritualidade me deu asas. E Uhum. essa e essa noção de que nós precisamos ter esse desprendimento, né, para olharmos tudo a partir de novos ângulos, isso a espiritualidade me deu. E assim, não que eu tive esse insight só em 1990, não. Eu Foi preciso quando você dizer colocou no papel, né? isso. Eu tive 3 mães, uma biológica e 2 mães de criação. As 2 mães de criação eram espíritas. E muito cedo, com 9, 10 anos, eu me vi envolta com muitos livros espíritas. A vida me deu isso, eu não posso abdicar dessa experiência. E nessa época em que eu estava, vários livros espíritas, vários, era uma biblioteca que elas que estava ali à minha disposição, né? Livros de André Luiz, psicografados, né? De Bezerra de Menezes, enfim, vários. E aí, nessa época, eu pude pegar alguns desenhos da Cabala, que eu perguntei às minhas mãezinhas, o que é isso? E elas disseram assim, isso aí é o desenho da árvore da vida. Com certeza, elas certamente andaram por algum círculo fechado de Cabala. E aí, então, eu ficava maravilhada, porque não tinha nada escrito. Mas depois eu percebi, muito mais tarde, que é um de Isaac Luria, século XVI, que não deixou nada escrito. Quem escreveu por ele foi a moda socratiana, assim como Sócrates não escreveu, quem escreveu foi Platão. Quem escreveu os textos de Isaac Luria foi Jaime Vital, que era um discípulo dele, né? E aí, então, aqueles desenhos ficaram assim gravados e, e tinha apenas uma informação que eu acho que uma das minhas mãezinhas escreveu, que é o seguinte: Tzit-zum. O Tzit-zum era um conceito de Isaac Luria que representava quando Deus
para poder permitir que o ser humano nascesse, procriasse e existisse, ele se retirou. Então, é o momento em que esse espírito maravilhoso permite que a criação se faça. Chama Tzimtzum. Aquilo, quando a minha mãezinha me explicou, eu nunca mais esqueci. Então, eu levei aquilo comigo, tão pequenininho, tão pouquinho, mas acabava na minha vida, partiu daí. Uhum. E aí eu percebi muito mais tarde que as organizações, a escola, a casa, se você não permitir que as pessoas que convivem com você cresçam, amadureçam, tenham autonomia, você não é um líder. Você precisa se retirar para que as pessoas possam, então, cada uma delas ter seus projetos, para que elas possam, então, imprimir uma nova forma de organização. Então, eu levei isso para a vida. E depois li vários livros, né, de cabala, fui lendo. Uhum. Cheguei a fazer no Clube Hebraica e também na área. Eu fui alfabetizada em hebraico, porque para mim era muito importante. Eu frequentei muito a área e levei muito a minha filha. E aí, então, eu quis ser alfabetizada em hebraico para poder ler o livro de rezas. E fui. E aí, um dia, quando a minha filha fez a conversão, ela Uhum. fez a conversão, para mim foi tão importante aquele dia, que quando ela mudou o nome, eu falei para Deus assim à noite, na hora que eu fui dormir, eu falei, olha, Senhor, devolvi uma, hein? Porque, na verdade, a moda dos padres orientais do deserto, eu me sinto, às vezes, judia, às vezes eu me sinto cristã, e eu oscilei entre duas canoas, duas jangadas, um pé numa e o pé na outra, percebendo o mar revolto e que eu não podia cair, porque todo o ensinamento não estava contido só em uma dimensão. Eram várias, porque Deus ele é múltiplo, ele é uno e múltiplo ao mesmo tempo. Uhum. Então, foi essa a minha jornada. Inclusive, você diz isso, né? Que o livro ele não é sobre uma religião, não é? Não, não Ele é. é sobre espiritualidade, né? Isso. Ele tem, como dizem os jovens, essa pegada Uhum. de ter essa questão da espiritualidade, né? Que é Uhum. muito importante. Eu conheço muitas pessoas que, se você perguntar se elas acreditam em Deus, elas vão dizer para você que Deus. E aí, uma vez eu disse para uma delas, você não acredita em Deus, mas Deus, seja lá o nome que ele tenha para você, ele acredita em você. Porque não importa se você acredita em Deus, como diz Einstein. Einstein dizia isso. Não importa se você acredita em Deus, ele existe. Ele disse Uhum. isso uma vez, entendeu? Muito Então, interessante. assim, é, então, comecei em 1990 a querer sistematizar, né? Sistematizar, escrever. E aí escrevi o Tarô dos Salmos, né? Que eu também a vida me levou para o tarô. Eu até queria escrever um livro chamado A Cartomante de Laranjeiras, contando as minhas histórias, entendeu? Uhum. Como cartomante. Mas, assim, foi muito interessante. E até hoje, eu não jogo para ninguém, não faço jogo cobrando. Já fiz isso, porque não acho que é errado. Eu acho que depende da sua estrada, né? Mas, Uhum. mas então eu hoje jogo para amigos, né? Eu acho importante estudar o tarô. O Olha, estão tarô. pedindo aqui para você escrever o livro da Cartomante de Laranjeiras. Ah, é a Bia Oradovski. Ela está lá em Nova York. Já tem uma encomenda aí. Ah, pois é. Nós fazemos parte, Bia Oradovski, eu e outras mulheres, de um grupo que nós nos intitulamos as filósofas da mitologia. Então, nós nos encontramos e sempre jogamos tarô. Mas
um tarô que não é um tarô adivinhatório, nem deve ser, mas ele é. Ele é. Se você quiser saber, vou comprar, não vou, faço contrato, não faço, ele vai dizer. Mas ele não tem essa dimensão só. Ele tem uma dimensão de desenvolvimento pessoal, né? Mas aí, bom, o primeiro livro que eu escrevi foi o Tarô dos Salmos, que até está... se você tentar comprar, você já não encontra mais, né? Tá esgotado, né? Está esgotado. Uhum. E aí, então, eu escrevi para cada carta um poema, no sentido de alquimizar aquela força, para que você pudesse, então, seguir percebendo o quanto você tem que mudar, quanto você tem, sempre olhando para si, porque a vida é uma questão de desenvolvimento pessoal. Uhum. Por mais que você viva no grupo, por mais que você tenha equipes trabalhando com você, a importância da dimensão do seu desenvolvimento é que vai, então, permitir que você tenha um trabalho em conjunto com as outras pessoas, né? Essa Isso, inclusive, assim, é um aspecto que eu acho muito interessante do livro, que são três pilares, eu acho, né? Que é o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal e o inconsciente coletivo. Isso. Então, eu acho que o que eu entendo ali é que você, se autoconhecendo, você pode se desenvolver melhor. E se cada um fizer esse mesmo caminho, o inconsciente, a sociedade, né, que é o inconsciente coletivo, também se desenvolve. É isso? É isso. É isso. E assim, se você me perguntar, o que são as 32 inteligências, afinal, né? Uhum. Como é que você pensa essas inteligências? Bom, elas estão fundadas na Cabala, são 32 caminhos, são 32 inteligências ou 32 caminhos, cada uma tem um nome em hebraico, tem um significado. E o mais importante é que é uma biologia espiritual. Por exemplo, você tem o coração. Se você pensasse no coração e no fígado, eu daria para você assim uma carta. Coração. Qual é o papel do coração no corpo? Ah, o papel do coração é tal, 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 tal. Qual é o perigo de você não atentar para isso? Isso. Então, essa é a biologia humana. Uhum. A biologia como nós entendemos, né? Do corpo humano. Maravilhoso. Mas existe uma biologia espiritual que pode ser vista a partir de várias culturas. Eu procurei, várias outras pessoas, olhar essa biologia espiritual a partir da Cabala. Ou seja, cada uma dessas inteligências é uma bula para você, e para mim, e para todos. Olha, essa inteligência aqui, ela tem esse papel. Todo mundo tem. Agora, presta atenção, porque quando você está descuidando desse corpo, desse órgão, o que pode acontecer? Então, cada uma dessas inteligências traz para você uma descrição. Todo mundo tem 32 inteligências vistas pelo ângulo da árvore da vida da Cabala. Uhum. Outra cultura, do candomblé ou budista, vai olhar por outro ângulo. A Cabala ela sistematizou essa biologia espiritual em 32 inteligências. Uhum. E que são partes desse corpo espiritual. Ou seja, são caminhos e inteligências que todos têm e que tem ali uma prescrição. Olha, o meu papel é esse. E se não cuidar dessa parte, o que pode acontecer? O que você deve fazer? Como você deve buscar fortalecer essa parte do seu corpo espiritual? Então, eu vou aproveitar, vou até mostrar aqui para as pessoas o livro, isso. Como que ele é dividido, né? Que é essa estrutura que você está falando. Então, tem a parte inicial aqui, uns contos que você explica, né? Tem uns resumos, mas eu vou falar depois desses resumos. E quando chega na parte das inteligências,
Isso. Cada capítulo é uma inteligência, e aí tem uma descrição, uma mensagem, não sei se vai dar para ver aqui, Deu. Tá dando para ver. uma inteligência do caminho, uma meditação própria para aquela inteligência, né? Isso. Uma ideia-chave e o texto explicativo, né? Onde a inteligência é explicada Isso. e no final tem essa inteligência vista sobre a luz dos tempos atuais, né? Isso. Por exemplo, eu abri aqui na Inteligência 5, que é um órgão do corpo biológico espiritual. Diz assim: a inteligência radical. Essa inteligência emana das profundezas da vida social. Essa é uma das inteligências que diz o seguinte: ela, ela nos dá, assim, em termos de corpo espiritual, um lobo e um cordeiro. E ao final da vida, você tem que apresentar a Deus os dois animais indenes, sem danificar. Mas o que acontece com a nossa vida? O dia que você vai entregar sua vida a Deus, o lobo comeu o cordeiro. Só tem lobo, desesperado. Ou então só tem cordeiro, porque ele amansou o lobo. Não pode. O lobo é para a guerra, é no momento que você está defendendo o território. Não entre com o cordeiro para defender o território. O território tem que ser defendido com o lobo. Mas muitas vezes nós esquecemos isso. E o cordeiro, na hora da oração, da amizade, da educação, de você enxergar o outro, você precisa do cordeiro. Mas a vida, conviver com essas duas polaridades não é fácil, né? Deixar em equilíbrio, né? Essa é a grande questão, a gente equilibrar. Exatamente, exatamente. Muito difícil, né? Mas é digamos, a prescrição dessa inteligência, né? E ela transforma as experiências vividas em conhecimento. É engraçado que eu associo essa inteligência radical ao que a gente está passando hoje, em termos desse vírus, desse coronavírus. Me parece que é essa inteligência que emana das profundezas da vida social. Nós vamos ter que mudar, estamos mudando, e isso em relação a algo muito profundo, né, da natureza humana. E sobre o inconsciente coletivo, explica para a gente um pouquinho o que é esse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, se você pensar em termos de DNA, ele é essa matriz da sociedade. Você não percebe no sangue a nossa história, ou se ela está no cérebro, está na mente, está no hipotálamo. Eu li uma vez, eu assisti um rapaz que tinha 260 quilos. Então, médicos do mundo inteiro trataram dele, operaram para ele poder seguir com novas prescrições e emagrecer. E aí, os médicos, eu não vou me lembrar o nome, eu não sei se era o hipotálamo, mas os médicos abriram, né, a cabeça dele, e porque parece que a sede da fome, eu não sei se é hipotálamo. Como eu não sou bióloga, eu peço que me perdoem. Mas os médicos começaram a trabalhar naquela região e perguntaram a ele assim: está sentindo fome? E ele falar: muita. E continuaram, tal, até que em determinado momento ele falou assim: eu não estou sentindo mais fome, mas é estranho. Eu estou me vendo num parque com 1 ano de idade ou um pouquinho mais, com a minha mãe e uma senhora conversando. E isso é colorido. Ele falou. Então, esses médicos terminaram ali e disseram o seguinte: eis a fonte por onde começaremos a estudar o mal de Alzheimer, que é a perda da memória. Como foi algo assim na televisão, depois eles não voltaram ao assunto.
E eu fiquei bastante curiosa, mas como eu não sou da área médica, eu não pude acompanhar. Mas eu percebo que aí está o inconsciente coletivo. E mais, o inconsciente coletivo é tudo que você viveu e o que deixou de viver. A vida te oferece, durante toda a sua história, vários caminhos. Você poderia ter casado com fulano, poderia ter seguido uma outra profissão, poderia ser física hoje, poderia fazer qualquer outra coisa, mas não fiz. E esses são os fantasmas. São fantasmas de uma sociedade que não existiu. Mas elas estão vivas, estão vivos. Eles não existiram, mas eles habitam as sombras. E então você tem esse inconsciente todo. É uma história vivida e ainda por viver, que está na biologia humana e está no corpo espiritual também. Se você fechar os olhos, você pode, dependendo da cultura, fazer uma regressão e chegar. E você pode até dizer assim, são em outras vidas que eu tive. Talvez não sejam suas, sejam vidas compartilhadas com você, mas que têm sonhos, medos e que precisam ser ouvidas, porque elas precisam fazer o seu trabalho. E você hoje é a razão mais alta para que essas pessoas tenham um dia existido. Ou seja, cada um de nós tem esse inconsciente maravilhoso e precisa, não é se jogar nele, não. É, ao fechar os olhos, fazer uma meditação, uma reflexão sobre tudo que você é, porque você é um conjunto de elementos. Você não é só Thaís, você tem responsabilidades físicas, materiais com a sua família, mas você tem toda uma estrutura espiritual que depende de você para continuar evoluindo. Nós não podemos estancar a evolução espiritual da humanidade, seja dos seus ancestrais, sejam daqueles que convivem com você. Ou seja, cada um de nós tem uma missão importante no trabalho, na escola, em casa. Mas é difícil, claro que é difícil. Temos um papel, né, que é nosso, da nossa vida, do nosso núcleo, mas também um papel na sociedade, né? Exatamente. E esse papel é muito difícil de você viver, porque nós somos seres humanos, nossa mãe, cheios de dificuldades. Nós fazemos parte dessa dimensão cultural. Ninguém está acima, né? Nós somos iguais. Somos iguais, né? Em emoção, em virtudes. E o mais interessante é que nós temos virtudes e muitos defeitos. Olavo Bilac tem um poema dele que ele termina dizendo assim: e convivem dentro de nós um demônio que ruge e um Deus que chora. Não adianta dizer que fulano é perfeito. Até o padre mais ascético que você conheça, ou o rabino, ou o pastor, ele tem o lobo e o cordeiro, tem o demônio e Deus dentro dele. Depende das experiências que ele for levado a viver. Está o papel da sociedade na nossa vida. Quantas crianças poderiam ter uma educação melhor? Quantas crianças que não chegaram na escola? Eu não olho na minha sala de aula só aqueles que estão sentados. Eu penso naqueles que não chegaram e nunca vão chegar, porque não tem espaço para eles. Então, é isso que a educação precisa pensar. E não é só uma questão de política pública, não. É mudança na forma de pensar do professor. Ele se vê... Eu até acho que a educação tem um lado parental. As pessoas, às vezes, não gostam que eu diga isso, não. Que eu diga isso. O lado parental. Cada professor é pai e mãe também. Ah, mas eu não sou, não, que eu sou duro com o meu aluno, eu vou cobrar, vou fazer, vou acontecer. Ah, não é, não? Que pena. Está perdendo a melhor parte da educação. Porque o próprio Paulo Freire disse isso, que a educação vai alcançar o seu nível maior quando você olhar o seu aluno e ver ele como um irmão. Ele falou isso.
Uhum. Podem procurar na internet porque ele falou. Uhum. Então não sou eu, né? Eu estou em ombros de gigante. Que tem a ver com a troca também, né? Que Com não é certeza. o professor no papel de eu estou aqui passando tudo, né? Exatamente. O professor passa, mas também recebe, né? E a Com partir do que ele certeza. recebe, ele constrói, eles Com constroem juntos, né? certeza. E Que eu acho que cada aula que você dá, você aprende. Né? O professor prepara essa aula. Cada aula que ele dá, ele está aprendendo. E cada aluno, eles são tão vulneráveis. Olha, não importa a idade. O CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, ele diz o seguinte: não importa a idade do aluno, sentou numa sala de aula, ele é vulnerável, porque ele está ali ouvindo você e você está influenciando a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de fazer. Então, o professor, ele tem uma responsabilidade muito grande na formação da pessoa. uhum. E ele não pode abrir mão disso. Não, eu tenho um lado parental mesmo. Acabou. Acho que eu vou escrever um livro, O Lado Parental do Professor. Isso. Dou força para você escrever. É. Então, voltando aqui um pouquinho para a questão do livro, tem uma parte também no início do livro são os resumos, né? Ah, Os sim. resumos de cada inteligência. E você até diz aqui no livro que pode ser usada essa parte como uma espécie de jogo, né? É verdade. A pessoa pensa numa situação que está vivendo, num problema ou numa questão que tenha que resolver e abre Isso, aleatoriamente ali isso. e lê uma mensagem como se fosse a mensagem do dia, né? É verdade. Uma vez eu fiz aqui no perfil da Sagarana uma brincadeira com Ah, eu os vi. seguidores, pedindo para eles escolherem o número de 1 a 32 e pensarem, né? É. Escolherem. E eu fui postando alguns resumos. E depois tive muita resposta das pessoas, né, que pensaram os números e que tiveram as mensagens, dizendo que aquilo bateu certinho com a vida delas naquele momento, que era aquilo que elas precisavam ler, que estava tudo certo, mas foi muita gente mesmo. Então, eu queria convidar aqui você e os Ah, sim. nossos, quem está nos assistindo, para pensar numa questão, num problema, em alguma coisa que esteja afetando a sua vida no momento e falar aí pra gente nos comentários um número de 1 a Isso. 32 para você ler um resumo desse pra gente. Vamos? Perfeito, eu aceito. É um desafio. Então vamos lá, gente. Pode escrever aí. Aí, ó, tem gente falando que bate mesmo, bate É, certinho. bate mesmo. E é verdade. Podem escolher um número de 1 a 32 que a Regina vai ler um resumo. Vou ler aqui e vou explicar. Isso. É importante, assim, em termos, me parece assim que na vida, além do seu trabalho, do seu dia a dia, ó, 7. 7. Você tem que desenvolver, precisa desenvolver algum lado assim espiritual seu, né? Para conjugar o que é vida material com o espírito. Então, a inteligência oculta, ela pode ser percebida pelos olhos do intelecto e pelas contemplações da fé, que é o que a gente vem falando, né? Fé e intelecto. Na verdade, essa inteligência, qual é, digamos assim, a prescrição dela, né? Ela fala da experiência que nós temos com Deus e que não é uma experiência repentina, é uma experiência por degraus. Isso remete a uma questão que muitas vezes você tem que procurar a Deus todos os dias, mesmo quando você não precisa dele. Porque é um caminho construído, você vai retirando pedras do caminho, vai botando uma plantinha ali, outra plantinha lá, regando o caminho. Então, é através desses degraus que você vai construir esse caminho. E lembrando que é um caminho coletivo. Muita gente já arou o caminho para você poder cruzar sem nem segurar uma ferramenta para limpar a estrada.
Então, você Uhum. tem que devolver isso ao povo, à sociedade, no sentido de ter uma capacidade, que é isso que a inteligência oculta coloca, de preparar o caminho para muitas pessoas. Como? Como é que eu vou preparar o caminho para muitas pessoas? Sendo a melhor pessoa que você veio para ser no grupo que você está. No sentido, Muito ó, bom. tem uma frase que a Madre Teresa de Calcutá deixou, que eu gosto muito e que está associada à inteligência oculta. Ninguém deve sair de perto de você pior do que chegou. Essa frase é a inteligência Profundo. oculta. E é profundo, né? E Uhum. ela é, exatamente, e ela é oculta porque revela Deus morando aqui, em nosso exílio. E sabe como é que chama Deus morando em nosso exílio? Shekinah. Shekinah é feminina e é a luz divina. E ela mora com o ser humano em seu exílio. A inteligência oculta, ela remete a essa caminhada de cada um de nós com essa força ancestral feminina. Pode confiar. Pode confiar que você não está sozinho, nem Olha, sozinha. já falaram aqui também número 11 e depois 19. 11 e 19. Então, vamos lá. 11, a inteligência 11 é a inteligência do fogo. É um véu ante a ordem de todas as sementes. Parece muito assim, fechado, hermético, né? Mas ela simboliza que é no dia a dia da sua vida, das experiências que você vive, que você vai se lançar na vida, transformar-se, vai ganhar plenitude, confiança e vai aprender a enxergar através dos véus. Porque cada equipe que você está cheia de véus. Agora, você não vai retirá-los, porque você tem que respeitar o outro. Então, você vai aprender a enxergar através desses véus e vai adquirir novas sementes. E é com essas sementes que você vai sair em campo para poder, então, fazer a grande semeadura. Que, no fundo, vai ser aquele terreno que você está preparando para que todos possam, então, seguir juntos, numa reza conjunta. A oração Uhum. coletiva, né? E aí, então, a ideia-chave é impulso. E tem uma oração aqui que diz assim, é a meditação, né? Luz brilhante que me deu a vida, perdoa os meus erros. Mesmo aqueles que me são ocultos, esses são os piores. Porque você não vê, você não sabe e até acredita que são virtudes. Mas não Uhum. são, são erros. Então, ele aí diz, mesmo aqueles que me são ocultos, e mostra-me o caminho a partir da tua visão das questões. Eu quero agir de acordo com a tua presença em mim, para que o meu conhecimento se amplie, que os dias e as noites sussurrem a tua palavra e que a solução brote, germine dentro de mim, trazendo a luz para tudo e para todos. Então, essa é a inteligência do fogo, né? É Uhum. quando você percebe que você realmente é um candelabro. Jesus falava isso. E que você não pode esconder no velador. Você tem que mostrar, através das suas ações, da sua forma de ser, da alegria e até da irreverência, que você é um ser de luz. Mas sem vaidade, sem achar que é melhor do que ninguém. Uhum. Todo mundo é igual. No fundo, nós somos iguais, né? Só que temos que permitir que todos saiam melhores no, no contato com cada um de nós, né? Que é muito ruim. Às vezes você fala, pô, eu saí desse lugar aqui pior do que cheguei, pelo amor de Deus, estava cheio de dor de cabeça, enxaqueca, agora estou com dor de estômago. É, ninguém merece. Ninguém merece isso, não. Aí tem a 19, né? Isso. A 19, ela é uma inteligência que é a inteligência do segredo. É a inteligência que recebe a bênção elevadíssima da glória suprema. Essa
essa inteligência, sabe aquela conexão direta com os anjos guardiões da justiça? É ela. É plug and play. Às vezes, porque às vezes você está num momento tão difícil que não consegue nem rezar. E não tem ninguém para você pedir assim, fulano, reza para mim, porque eu não estou podendo rezar agora. Você está sozinho. Então, nessa hora, você não pode esquecer, você tem uma inteligência no corpo espiritual, que é a inteligência do segredo, que ela recebe a bênção direto de Deus. E aí ela é uma inteligência que dinamiza as atividades espirituais. E a meditação do caminho, para você poder perceber essa força. Tu és o caminho do segredo, que promove em mim a bênção elevadíssima e a glória suprema. Então eu não temerei, porque tu estás ao meu lado, luta por mim e me defende. Essa é a inteligência. A gente não pode abrir mão dela. E não pode esquecer que ela existe dentro do seu corpo espiritual. Invoca a inteligência do segredo quando você precisar. Porque você possui. Não é metafísico, é real. É isso. Muito bom. Tem mais um número aí, ó, número 9. Opa! 9. 9. A 9 é a inteligência pura. Na verdade, a inteligência pura, ela prova e corrige. Essa inteligência, tanto ela traz o masculino quanto o feminino. E ela fala das energias sexuais, mas em benefício maior. Então, é o caminho do novo humano. É a chance de desenvolvermos em nós as características masculinas e femininas. Porque nós somos mulheres e, por cultura, você desenvolve características femininas, né? Valores femininos, porque ele foi ensinado isso. Mas nós temos características masculinas, valores. Então, essa inteligência é esse conjunto, nos alertando, olha, é preciso desenvolver as características masculinas, da coragem, da capacidade de decisão, do caráter direto, da firmeza, e características femininas, da prudência, da paciência, da sensibilidade, da suavidade. Mas imagina que está tudo trocado. Quando você fala assim, a mulher tem suavidade, que nada, lá em casa a mulher quebra panela, faz a maior bagunça. É porque realmente ela pode estar, digamos, precisando desenvolver os aspectos da suavidade, da prudência, da camaradagem, né? E é claro que é no dia a dia que a gente vai desenvolver essa inteligência. E ela é pura porque corrige o desenho, permitindo percorrer o caminho já trilhado, refazendo o que pode ser refeito. Então, veja bem, é uma inteligência que diz assim, você pode refazer o que você fez. Há uma saída. Né? Nada é definitivo, né? Nada é definitivo. Ai, meu Deus, não tem nada definitivo. Tudo está em construção. Então, a meditação, luz do meu coração, ajuda-me para que eu possa compreender que ser homem ou mulher são formas de se estar na vida e que o mais importante é que minha alma seja inteira, masculina e feminina, em sua dimensão espiritual. Proteja-me nesse caminho. Não me deixes tentar acima do que eu possa suportar. Afasta o cetro do ímpio da minha vida. Guia-me pelos caminhos ao encontro do destino que me reservaste e sustenta-me com a tua destra. E ela se chama individualidade. Ou seja, você veio para ser uma pessoa individualizada. Você não pode se perder na massa informe de onde você vive, de onde eu vivo. Ou seja, porque você tem família, você trabalha. No final do dia, você chega em casa, você está muito misturada, porque você traz problema de todo mundo, brigou com todo mundo, se aborreceu com todo mundo. A sua individualidade se perdeu.
Nesse momento, lembra, você tem a inteligência pura, que ela prova e corrige, porque é uma prova. É um caminho Uhum. difícil de você recolher as amarras, os fios, dizer: eu não sou você, eu não sou você, eu sou eu, com a minha. Tenho os meus defeitos, deixa eu ter os meus defeitos e as minhas virtudes. E vou evoluir a partir desse conjunto. Então, é a Aham. individualidade, essa percepção que você está em sociedade, mas você não pode se perder na sociedade. E todo dia, Muito quando você bom. chegar no seu posto, você diz: eu sou Thaís, eu sou Regina. Né? Se reconhecer como pessoa em evolução, senão você se perde de E tanto para não absorver acontecimento. também, né? Às vezes Não absorver coisas absorver, não podendo. negativas, né? Isso. E a vida hoje ela é muito capaz de nos colocar em situações onde você acaba se identificando com muitas questões, né? Muitas. São muitos conflitos. Então, você tem que desenvolver a misericórdia, a solidariedade, a compaixão, mas você não pode se deixar levar por aquela questão. Pelo contrário, que se você se deixar arrastar por aquela emoção, você perde o caminho, perde a oração e perde a si mesma. Uhum. E aí não tem a contribuição que você poderia dar em sociedade. Muito bom. Regina, quero agradecer a você pelo bate-papo, foi muito bom. Já vou sair daqui pensando em um monte de coisa, vou ler de novo esse livro. E queria agradecer também a todo mundo que está assistindo a gente. Falar que o livro está à venda no nosso site, www.sagaranaeditora.com. Custa 14,80 euros o e-book e o impresso 18,50, que é esse aqui. Mas para quem está no Brasil, né, que esse câmbio mata a gente, não vai pagar em euros, pode comprar pela Amazon, amazon.com.br. Está disponível lá em reais, custa R$ 35 o e-book. Então é Maravilha. isso. Muito Muito obrigada. bom, Quer dar uma muito mensagem bom. para quem não está assistindo também? Uhum. Eu Pode quero. falar. Quero agradecer a todos e dizer assim, uma vez eu li que amigos são pessoas cujas biografias se misturam. Então, a minha biografia está bem misturada com a sua, com a dos meus filhos, com a dos meus alunos, meus amigos. E um dia, se falarem deles, vão falar de mim, né? Claro, vou ser citada também. E é isso que é importante, né? Eu quero agradecer e dizer assim, quando eu falo para comprar o livro, é claro que tem o lado financeiro, né? Econômico. Mas mais do que isso, pelo lado da cabala, pelo lado da árvore da vida, eu busquei sistematizar um conhecimento que eu tenho e que eu gostaria de passar adiante. Eu não Uhum, quero ficar com esse conhecimento só para mim. Eu quero que ele siga um caminho. Eu quero que ele vá adiante e possa, assim, permitir que as pessoas tenham essa dimensão espiritual junto com a material, no sentido da árvore da vida. É claro que às vezes a pessoa diz: não, eu sou budista, ou eu sou católico, eu tenho minha religião, mas não é religião, é uma filosofia. Uma uhum. filosofia que vai levar você a entender sua biologia espiritual. Você tem essas inteligências pelo lado da cabala judaica. Você tem. Então, procure conhecer, transite por elas, teoricamente, e saiba que você estará transitando materialmente por todas elas, e eventualmente você vai estar em alguma delas, porque o corpo chama, o corpo pede, ele diz: olha, me dá atenção, Uhum. preciso que você observe esse caminho aqui. É isso. Muito bom. Obrigada, viu, Muito querida? obrigada. Obrigada. Uma boa tarde, bom final de tarde aí para você, né? Um Obrigada, querida. beijo.
Obrigada. Fique bem. Obrigada a todos. Obrigada, Thaís, maravilhosa editora. Obrigada. Obrigada, querida. Um Tchau. beijo. Obrigada. Tchau.